Questão 14 agora, ok? Olhadinha nela aqui, de novo na tela cheia. Vamos lá, para a Advocacia Geral da União, esse também prova de 2014, ó. Dentre os termos destacados a seguir, identifique o que possui função sintática diferente dos demais. Letra A, nada disso significa. Letra B, poucos deram atenção ao período. Letra C, houve avanços. Letra D, o espectro do autoritarismo pode abalar os regimes de liberdade. E letra E, no cinquentenário da República, ninguém questionava a quartelada. Pessoal, seguinte, esse exercício pede que o candidato identifique o termo destacado, grifado, que tem a função sintática diferente dos demais. Ou seja, eu tenho 4 termos de mesma função sintática e um que não tem a mesma. Façamos a análise seguindo a ordem mesmo das questões. Ó. Letra A, vamos ver qual que é o termo destacado. Nada disso significa. Nada disso está grifado. Qual a função sintática desse termo? Temos um verbo ali, significa. Pergunto antes do verbo. Sempre partamos do verbo, hein? O que significa? Nada disso significa. Qual é a função desse termo? Sujeito, ok? Então, se o próximo for sujeito, a gente já sabe que não é nem A nem B, tá? Se não for, pode ser A ou B ainda, tá bem? Vejamos a B. Poucos deram atenção ao período. Partamos do verbo. Quem deu atenção ao período? Poucos deram, portanto, sujeito. Então, A sujeito, B sujeito, nenhum dos dois tem uma função sintática diferente dos demais. Ou seja, a gente já sabe, só vendo A e B, que 4 dos termos serão sujeito e um deles a gente não sabe o que vai ser, que é o que importa para nós. C. Houve avanços em quase todas essas áreas. Cadê o verbo? Houve. Pergunto antes, quem houve? O que houve? Não tenho resposta. O verbo haver, gente, é que ele tem o sentido de existir. O verbo haver com o sentido de existir é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito, o sujeito dele é inexistente. Professor, ele tem sujeito sim, avanços. Provo para você que avanços não é sujeito de houve, por quê? Avanços está no singular ou no plural? Plural. Houve está no singular ou no plural? Singular. E tá certo, porque houve não tem sujeito. Então ele fica no singular, terceira pessoa, tá? Se fosse avanços, o sujeito seria avanços, houveram, mas não, ele está no singular, o houve, porque ele não tem sujeito. E o avanços é o quê, então? Houve o quê? Houve avanços, é o objeto direto, certo? Do verbo haver aqui. Detalhe, se fosse o verbo existir, gente, aí o existir é pessoal. Seria existiram avanços. Avanços é o sujeito de existir. Mas o haver com o sentido de existir é impessoal. Portanto, ele não tem sujeito, tá bem? Fica sempre no singular e na terceira pessoa. Então, as duas primeiras aqui, sujeito, e nessa aqui a gente tem um objeto direto, certo? É a nossa alternativa. Vejamos se a gente tem sujeito nas outras, só para acabar com qualquer possível dúvida, né? O espectro do autoritarismo pode abalar os regimes da liberdade. O que pode abalar? O espectro do autoritarismo. Espectro, portanto, é o núcleo desse sujeito. E, no cinquentenário da República, ninguém questionava a quartelada. Quem questionava a quartelada? Ninguém questionava. Sujeito simples. É comum as pessoas confundirem ninguém, alguém questionava, alguém sabia, ninguém sabia, com um sujeito indeterminado. Não é, tá? Ninguém é sujeito simples porque eu tenho um núcleo que eu identifico aqui. Ninguém. Alguém também. Ok?